Bem-vindos a mais um episódio do podcast Simples Assim, pra te provar que nem tudo na vida é tão simples assim, mas é uma delícia. Primeiramente, antes de eu mostrar quem tá aqui comigo, gente, que vocês vão se surpreender com a leveza, a tranquilidade, com a calma, que quem conhece essa pessoa sabe o que eu tô falando, vou agradecer os nossos patrocinadores, Once Produtora, que é esse lugar maravilhoso que eu gravo todos os meus episódios, eles fazem vídeos empresariais, então consulte lá o Instagram deles e vejam todas as coisas que eles podem fazer pela sua empresa. Grava as stories, edição, muito legal. E a Vista-me, que é uma box de roupa que chega na sua casa, gente, por uma assinatura super baixinha, mais barato de estacionamento que shopping. Chega pra você as roupas todas separadas, look por look, do que você quer usar, do que você precisa usar e do que tá na moda. Sabe aquele conjunto que você nunca usaria? Você coloca no seu corpo e fala, meu Deus, foi feito pra mim. A Vista-me faz esse trabalho de curadoria e é uma delícia receber os looks em casa, então vale a pena e eu indico de olhos fechados. Agora vamos falar dessa pessoa maravilhosa que descobriu agora uma maternidade atípica, então ela vai compartilhar com a gente todos esses processos. Ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos antes mesmo de saber o diagnóstico e hoje ela leva uma vida muito calma, tranquila e feliz, e quem conhece ela sabe do que eu tô falando. Pam Boldrini! Oi, gente, tudo bem? Pô, é tudo isso e muito mais, né? Você é muito calma, você é muito tranquila, a paz de Deus, assim, reina em você, que assim, é muito difícil tirar a sua calma, né? Sua paz. Nossa, eu vou falar que é mesmo. Meu marido fala, eu conheço muitas pessoas, mas você é a pessoa mais calma que eu conheço. Mas, sabe, eu acho que isso vem muito de Deus, assim, sabe? Porque eu acho que se eu não fosse uma pessoa calma, paciente, tranquila, não sei o que seria dos meus filhos. Porque eles são o oposto de mim, sabe? Entendi. Então, antes da gente começar a falar dos seus filhos, que a gente quer muito falar sobre eles, explica um pouquinho e conta um pouquinho de quem era a Pam Boldrini antes de ser @Pam Boldrini. Nossa. Olha, mas eu era totalmente diferente disso que eu sou. Não tem problema, Muito é isso que a gente quer saber. Sabe, Mari? Eu casei com o meu professor da faculdade, né? E eu era, na época, assim, terrível. Ia pra todas as baladas. Nossa, bebia muito. Não tinha muito um propósito, assim, de vida, sabe? Eu acreditava em Deus. Só que, sabe, só acreditava. Não sabia a história, não conhecia, não tinha religião, não tinha nada. E aí, eu falo que o Fábio sempre foi cristão. E eu falo que ele teve que se perder pra me encontrar. E Caramba. foi isso mesmo. Porque ele sempre foi cristão. E foi nessas baladinhas aí, né, depois da faculdade, que ele olhou e ele falou assim pra mim, eu vou casar com você. Eu tinha 18 anos, Eu olhei pra cara dele e falei, mas nunca, meu amor, não. Eu tô na pista. Eu falava nunca que eu vou casar com ele, né? E, enfim, as coisas foram acontecendo. Eu lembro que no meu último ano da faculdade, a gente começou a morar juntos. Todo mundo falou, que loucura, você vai fazer isso? Falei, eu vou. Tava sentindo no coração de ir. Eu era bem maluca assim mesmo, sabe? E aí o Fábio falou assim, você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você, eu quero ter filhos com você. Tanto que o primeiro presente que o Fábio me deu quando a gente começou a namorar, a gente nem namorava ainda, foi uma roupinha de bebê. Meu Deus! E o meu sonho, apesar de ser louca antes, né, sempre foi ser mãe. Sempre foi. Meu maior sonho, assim, da minha vida era casar e ter filhos. Apesar de não condizer muito, né, com a vida que eu levava. E aí... eu falei, é com ele mesmo. Aí a gente morou juntos por 3 meses. Com 6 meses a gente casou. E 1 ano depois eu engravidei. Eu engravidei e perdi um bebê. E aí foi um momento, assim, muito difícil da nossa vida. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis que a gente teve que enfrentar, assim, sabe? Eu lembro do Fábio chorando e falando, por que com a gente? Por que com a gente isso? Porque era o nosso sonho, assim, ser pai, né? E aí eu precisei fazer várias curetagens, não foi uma só, porque ainda sobrava resto ovular, resto da placenta. Meu e Deus. eu sofri muito, assim, sabe? E eu falei, Isso não quero mais tudo ter você filho. trabalhava? Eu trabalhava. Eu sou formada, né? Eu sou fisioterapeuta, formada. Eu trabalhava numa clínica de cirurgia plástica e uma outra de dermatologia. Já tava fazendo minhas pós pra trabalhar com isso, né? Na verdade, o mercado de trabalho pra mim era muito bom. Porque
ali onde eu tava, na região onde eu tava, né, já vinha muita cliente através do meu Instagram. Porque eu já tinha Instagram na época, eu sempre gostei de postar tudo e dava dicas de produtos pra pele, sabe? Porque eu sempre gostei muito dessa parte de dermatofuncional, que foi minha especialização, né, depois da faculdade. E, nossa, eu era muito boa, assim, no que eu fazia, né? E aí, quando eu perdi esse bebê, eu fiquei muito mal. E eu não queria mais ter filhos. Eu falei pro Fábio, vamos focar na nossa carreira. O Fábio também fisioterapeuta. O Fábio ia dar curso, eu ia com ele. A gente era bem aventureiro, viajava bastante. E aí, quando eu falei, eu não quero mais ter filhos. Eu falei pra minha ginecologista, eu quero pôr o DIU. Ela falou, vamos esperar pelo menos de 3 a 6 meses, porque como você fez muita curetagem, a camada do útero, ela tem que estar bem estável, bem recuperada pra gente pôr o DIU. Eu falei, tudo bem. 3 meses depois... Grávida. Estava grávida. Joaquim apareceu. Joaquim, gente, nossa. E eu fiquei muito feliz, mas com medo de perder ele, né? Então eu lembro que foi muita doideira, assim. Eu e o Fábio, a gente ia no hospital toda semana pra ver se o coração dele ainda batia. Meu Deus. Por 5 meses foi assim. Caramba. Porque eu falei, eu tenho muito medo de perder o amor da minha vida de novo, né? Então, a gente ia lá no hospital pra ver se tava batendo o coraçãozinho. Ai, foi um período bem delicado, assim, da nossa vida, mas deu tudo certo. E nesse momento, vocês grávidos, você e o Fábio ali recém-casados. Eu trabalhava ainda. Ainda trabalhava. Trabalhava. Aí quando o Joaquim nasceu, você... Quando o Joaquim nasceu... eu não aguentei. Eu olhei aquela carinha, eu não conseguia desgrudar do meu filho. E aí foi o momento que eu falei assim pro Fábio... Não, o Fábio falou assim pra mim, você quer continuar trabalhando nas clínicas ou você quer ser mãe integral? Eu aguento as pontas. Ah, legal. Só que o Fábio, é uma coisa que eu não contei, a nossa condição financeira era muito ruim. A gente mudou, na verdade, e a gente não tinha nem sofá. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha fogão, a gente não tinha dinheiro pra comprar essas coisas, sabe? E o Fábio falou, não, eu vou batalhar pra dar pra vocês o melhor. E ele falou, a minha vontade é que você cuide do nosso filho, mas só se essa for sua vontade também. E eu falei, eu também tenho essa vontade, esse desejo. Você tá me deixando? Por que não, né? E aí o Fábio começou a me incentivar a estar na internet com um perfil de maternidade. Ah, legal. Foi ele que começou. Ele falou, não, você leva jeito. E eu era muito tímida, assim, sabe? Falei, amor, eu tô sendo mãe agora, o que eu vou falar lá na internet? Eu não sei. Não, você vai falar sobre a maternidade que você está vivendo, que é a maternidade real. E aí, uma coisa que eu esqueci de contar é que quando eu estava grávida do Joaquim, eu comecei a conhecer Deus também. Ah, foi nesse período, eu ia perguntar isso. Quando que Esqueci de contar. Que Deus apareceu na sua vida dessa forma tão presente? Foi quando eu estava grávida dele, porque quando eu perdi um bebê, eu não culpei Deus. Eu procurei a ajuda de Deus, porque eu vi que eu não era nada naquele momento. Eu vi que sem a ajuda de Deus mesmo, eu ia afundar. Eu não queria mais viver aquela época, assim, sabe? E Deus, ele me resgatou, assim. Ele me cuidou como a filhinha dele, assim, de um jeito tão especial. E eu lembro, essa história até o Joaquim conta. Que é a história que eu conto pra ele, né? De como ele veio pra mim. Eu lembro que eu falava assim, Deus, eu só quero voltar a ser feliz. Por favor, Deus, me faça feliz de novo, porque eu não via mais alegria na minha vida quando eu perdi o bebê. E aí Deus me enviou ele. E quando Deus me enviou ele, foi o presente dele, assim, pra mim, sabe? E aí eu comecei a querer entender quem era Deus. E foi aí que eu fui pra igreja, batizei nas águas. O Fábio lindo. Já era cristão. O Fábio já sempre foi. Você então, que foi meio que sozinho. Eu que fui e eu voltei com ele pra igreja, né? Assim, ele também, né? Na minha cabeça, não, você tem que ir pra igreja, você tem que ir pra igreja, você tem que conhecer Deus. E eu falava, não. Eu achava crente meio... Eu dava risada, sabe? Nossa, assim, eu falava, eu crente, nada a ver. Eu gosto de usar minhas roupas, eu gosto de ir pros meus lugares, eu gosto de ir pra minha balada. Eu era assim. Entendi. Só que Deus me mostrou... É que assim, depois que você conhece o banquete que Deus dá pra você, você não se contenta mais com carniça. Essa é a verdade, assim, sabe? Porque eu vivia num mundo muito perdido. Nossa, muito perdido.
E aí, essa história que eu conto pro Joaquim. E aí vocês decidiram ficar em casa. Ah, deixa o trabalho, vai virar a Pan fisioterapeuta, agora virou a Pan mãe. E aí quando essa condição financeira de vocês começou a melhorar e com o crescimento do Joaquim. Começou a melhorar. Quando o Joaquim nasceu, é assim, né? Deus, ele envia providências. Então, o Fábio foi chamado pra trabalhar na prefeitura, como é que chama? Subiu o nível do cargo dele. E aí, as condições começaram a melhorar. Eu trabalhei no Instagram por 2 anos, totalmente de graça. De graça, não recebia R$1 pra trabalhar no Instagram. Mas eu me descobri nessa profissão. Sim. Que eu não precisava deixar meus filhos. Era o estágio. Era o estágio. Eu me descobri, assim, eu descobri que eu gostava disso, sabe? E eu não precisava deixar o Joaquim pra ir trabalhar. Então, eu ia com ele pra tudo quanto é lugar. Só que quando o Joaquim nasceu, ele era um bebê, Mari. Nossa, eu não sabia o que ele queria. Ele chorava o dia todo. Eu lembro de dar ele de cola em cola, assim, pras pessoas que iam lá me ajudar. Tipo, às vezes minha sogra, minha mãe, minha tia. Pra ver se alguém te ajudava. E ele não parava de chorar. E as pessoas falavam, a gente não consegue fazer esse bebê parar de chorar. E você ia em médico, você levava ele... Bebê normal, chora mesmo. Tá bom, mas eu sentia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Aí, na hora de dormir, ele dormia. Mas ele acordava nos berros e às vezes passava a madrugada inteira acordado. Acordava 15, 20, 30 vezes à noite. Era um sono muito picado. Deixa eu dar um spoiler, só pro pessoal continuar prestando atenção nessa história. Por quê? Tem um porquê do Joaquim ter sido esse bebê, certo? E a gente vai descobrir daqui a pouco. Ele teve o diagnóstico recente de autista, certo? Isso. E você nem imaginava. E aí o Joaquim foi crescendo, sendo esse bebê difícil. E nem passava pela sua cabeça. Nunca passou pela minha cabeça, mas eu sempre soube que ele tinha alguma coisa. Porque na verdade, primeiro eu achei que o problema era eu. Eu achava que eu não sabia ser mãe. Então eu tive uma depressão pós-parto, de me achar insuficiente pro meu filho, de não saber o que eu tava fazendo, do meu casamento dar uma balançada, assim, porque eu olhava pra cara do Fábio, gente, eu não dormia, era uma olheira, assim, ó, gigante. Mesmo que eu quisesse trabalhar, eu não ia conseguir. Eu não ia, porque era uma loucura, assim, Deus minha vida. estava nos pequenos detalhes, né? Vocês escolheram por esse caminho, mas seria provavelmente esse caminho que iria tomar. Porque não tinha jeito, assim. E aí o Joaquim foi crescendo, era uma criança, um bebê de alta demanda, e ele não falava nada. E eu ia na pediatra, eu vi os bebês das minhas amigas, todos falando, bebê até, tipo, menor que o meu, criança menor que a minha. E o meu não falava. E todo mundo falava. Cada filho tem seu tempo. Foi a pandemia. E eu acreditei. Por que eu acreditei? Porque como eu sou fisioterapeuta, os marcos motores dele, né? Andar, engatinhar, motricidade fina, grossa, tava tudo ok, porque era a minha área. Então eu entendi. Agora a área da fala, da comunicação, verbal, não verbal. Gente, eu não sabia absolutamente nada sobre isso, sabe? E muita gente que tá ouvindo a gente agora pode estar passando exatamente por isso. Exato. Porque eu passei por isso, você passou por isso, e todo mundo que eu converso passa por isso, de você achar que tem alguma coisa e as pessoas falarem, fica tranquila, cada criança no seu tempo. Eu já fui essa pessoa pra você uma vez, você lembra? Eu lembro da Mari me contando, né? Ai, Murilo, não fala. Ai, amiga, fica tranquila, Joaquim não falou por quase 3 anos. Tipo, achando super eu acho que foi normal. A retrô de 3 anos dele. De um ano a gente não fez retrô de 3 anos do Joaquim, a gente conversou sobre isso. E eu falei, ai, meu bebê, o Murilo não tinha nenhum ano ainda. E eu falava, ai, ele não fala nada, ele não sei o quê, né? Ele não reage bem e tal. Aí você, Mari, fique em paz. O Joaquim era assim também. 2 mães falando de 2 autistas. Sabia, gente, né? Exatamente. É lógico, porque eles eram parecidos mesmo. Eles eram parecidos mesmo. Eu também não tinha o diagnóstico ainda. E aí, Joaquim foi crescendo e tal. Foi crescendo, não falava. A gente mudou de casa. Ele começou a falar por volta de uns 2 anos e meio. E ele falava assim, ó, papá, de papai, só. Vovô, de vovô. Mas ele não falava mamãe. Ele não falava mais nada, ele não apontava, ele pegava minha mão, ele levava até os lugares. Ele tinha uns episódios, eu lembro que você me contou que ele era bem agressivo. Aí ele ainda não era, até 2 anos e meio ele não era agressivo, ele só era muito chorão e não dormia à noite e ninguém sabia o que ele tinha, né? Tá.
E não falava. Quando ele fez 2 anos e meio, coincidiu muito com a minha cirurgia que eu precisei fazer do coração. Eu precisei ficar muito tempo internada, porque vieram alguns problemas. Você não me seguia essa época, né? Não. Eu fiquei 3 meses internada. Caramba. Indo e vindo, assim, pro hospital. Começou com uma picada de aranha. Nossa. Feia na minha perna. Aí a perna direita já não se mexia mais. Jesus. Aí foi infectando toda a minha perna. E aí descobrimos que meu coração simplesmente parava de bater quando eu dormia. Você tinha, tipo, uma apneia muito profunda. Não, era uma... esqueci o nome agora. Mas deu um treco lá no meu coração depois do Covid, minha filha. Que quando eu dormia, meus batimentos chegavam, tipo, a 25. Meu Deus. E o normal de um ser humano é 60, o Sim. mínimo, né? E chegava a 25, e aí o médico falou, não, tem uma coisa muito estranha aqui. E aí fiquei internada, precisei fazer a cirurgia do coração. E quando eu voltei, ele não olhava na minha cara. Que foi bem nesse 2 anos e meio Foi aí. nos 2 anos e meio que a gente mudou de casa. Várias coisas aconteceram. Eu fiquei internada. E eu achava... Aí ele começou com os episódios de agressividade. Que ele tinha umas crises que duravam 1 hora. E ele se batia, ele me batia, ele gritava, ele não sabia falar o que ele queria. Ele só queria o pai dele, ele não me aceitava. E eu comecei a me achar a pior mãe do mundo, né? Porque eu falei, o que eu tô fazendo de errado? O que eu sempre fiz de errado? Gente, eu parei de viver minha vida profissional pra viver a vida do meu filho ali. E por opção, nunca quero jogar isso na cara dele. Mas porque eu sempre amei a maternidade, eu sempre amei o maternar. O Joaquim é meu maior sonho realizado. Então... tudo que eu fazia era de muito coração pra ele. E eu falava, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? E aí, nessa época, eu comecei a levar ele em médicos. Que começou a me falar assim, mãe, coloca ele de castigo toda vez que ele fizer isso. Quando ele te bateu, se bater, tá querendo chamar tua atenção. Então, quantos anos ele tem? 3 anos, 3 minutos de castigo. Meu Deus. Eu comecei a ouvir esse tipo de coisa. E eu falei, Fábio, a gente tá errando com o Joaquim, tem que pôr ele de castigo. Porque eu fui uma criança que fiquei muito de castigo. É, a nossa geração, na verdade, né? Então, eu falei, eu acho que deve ser esse problema mesmo. Porque sabe quando você já tentou de tudo? E nada resolvia? Eu falei, esse deve ser, tá sendo um problema. Eu lembro que eu deixei uma vez o Joaquim de castigo. E ele batia a cabeça na porta. Meu Deus. E eu chorava. E eu falei, só que eu tenho que ser forte pra conseguir isso. E ele piorou as crises dele, assim. Eu falei, eu não vou mais fazer isso. Aí eu abri a porta. Falei, filho, me desculpa. Chorei. Ele chorava comigo. Ele não parava de chorar. E aí eu pus ele na escola. Pra piorar tudo. Só pra desandar. Não, eu falei, gente... Aí ele voltava da escola gritando. E ele já sabia falar com 3 anos algumas coisas. Ele não sabia contar o que aconteceu, nada. Sim. Mas pouquinhas palavras ele falava, né? E eu falava, professora, e aí, o que você acha do Joaquim? Nossa, um ótimo menino, quietinho, não faz bagunça, não briga com ninguém. Caramba. Maravilhoso, o melhor aluno que a gente tem. E em casa era totalmente o contrário. Aí eu falei, eu tô errando em alguma coisa mesmo. E aí você foi se afundando praticamente nessa depressão, que você já tinha um pouquinho... Eu já tinha depressão antes dele nascer, eu não tratei, não fui pra psicólogo, não fui nada. Quando ele nasceu, tipo, ele me curou. Aí quando ele começou a ter esses episódios assim, eu já comecei a me sentir bem ruim. Eu comecei a fazer terapia aí. Aí que você começou já a fazer ele tinha uns 8 meses, eu comecei a fazer terapia aí. Legal. Entendeu? Aí, isso só ia, tipo assim, afundando minha identidade. Você não é uma boa mãe, você não sabe o que você tá fazendo. E eu lembro que todo mundo da família não me apoiava. As pessoas falavam assim, como que você não sabe educar seu filho? Caramba. É, porque assim, quem vê e não sabe do que tá vendo, não sabe do que tá, né? Só que eu acredito. Só fala isso, né? Porque é uma criança mal criada, porque não sabe educar, porque ela não dá limite. Não dá limite. Ele não respeita ela. Exatamente. Ele bate na mãe, a mãe não bate de volta. Nunca bati no meu filho. Nunca. Apesar de assim, sabe? Aconteceu tanta coisa assim, dele me bater na cara, dele me socar. Em meio de crise mesmo, ele não sabia o que ele tava fazendo. Eu nunca bati nele. Eu sempre estive ali pra acalmar ele, sabe? E aí, começaram a me falar isso. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a não sair mais. Eu lembro de uma viagem que eu fiz. Foi a última que eu fiz, ele tinha 3 anos. E as pessoas falavam assim, vai benzer seu filho, isso não é normal. Meu Deus. Isso não é normal, é espiritual. E ele é muito nervoso. Eu lembro de crianças falando, minha mãe falou pra não ficar perto daquele menino, porque ele é nervoso. Meu Deus. Porque ele tinha crise, sabe? E aquilo me doía, eu chorei esse dia, sabe? Eu falei, ele não é nervoso, ele só tá aprendendo. Fui lá falar com as meninas, que eram um pouco mais velhas. E aí eu comecei a ficar bem triste, assim, com tudo que tava acontecendo, sabe? Falei pro Fábio, eu não quero mais sair.
E o Fábio falou também não. A gente deixou de ir em todas as festas de família, todos os aniversários. Eu lembro das pessoas me convidando e eu não ia. Eu confirmava. Porque falei, não, eu vou. Chegava no dia, ele tinha uma crise antes, porque ele nunca gostou de sair de casa. E aí eu falava, não vou. Não vou, porque ele vai dar trabalho. Uma vez eu fui em um aniversário que ele surtou no meio do aniversário. Nossa. Surtou. Ele teve crise lá, a gente teve que tirar ele. Meio que estragou a festa. Entendi. Mas a gente ainda não sabia de nenhum diagnóstico. E aí, eu depois, né, continuei investigando. E eu tinha uma diferença, né? Mas é que eu tinha muitas crianças ao meu redor. E era uma coisa que você não tinha. Eu não tinha. Eu lembro. Foi o primeiro de tudo. Eu lembro que você me falou isso. Eu tinha muitas crianças ao meu redor e eu tive, né, mais evidências ali de que o Murilo realmente já tava tendo um comportamento não normal ali, né? E aí foi quando eu contei, aí tivemos o diagnóstico, eu contei no vídeo. Eu me lembro como se fosse hoje, que você mandando um direct pra mim. Você falou, Mari, Nossa. eu acabei de assistir o seu vídeo. Achei muita coisa em comum. É o Joaquim, parecia que você tava falando do Joaquim. E a gente ainda não conversava muito, mas por direct mesmo eu te respondi. Eu falei, pô, se você sentiu isso, ninguém conhece mais o seu filho do que você. Vai atrás. Foi. Vai atrás. Eu lembro que você falou assim pra mim, a mãe sempre sabe o que o filho tem. E eu sempre soube que o Joaquim tinha alguma coisa. Mas você sabia que eu achava que ele era bipolar? Porque eu tenho uma irmã que é bipolar. Ah, tá. E era igualzinho, ele mudava muito, assim, de instante, sabe? Ele tava feliz, daqui a pouco, do nada, ele já tinha algum comportamento. Só que eu achava que era do nada, mas não era do nada. Tinha alguma coisa. Ou o tapete saiu do lugar, ou o Lego quebrou, ou algum objeto de casa mudou. Eram várias mudanças, tanto que as maiores crises do Joaquim foi quando a gente mudou de casa e eu pus ele na escola. Foi uma adaptação que até hoje, Mari, a gente já mudou faz 3 anos. 2 anos e meio. Vai fazer 3. Ele fala, mãe, lembra da nossa casa antiga? Nossa. Lembra do meu chuveiro? E minha casa era um cubículo antiga. E ele lembra de tudo, ele tem saudade, ele quer voltar pra lá. Às vezes ele até chora querendo voltar pra casa antiga. Caramba! Então, é isso que as pessoas não entendem, né? Tipo, o nível de sofrimento que eles têm, por isso que tem a crise. Porque ninguém é doido de ficar tendo crise sem ter sentido nada. Sim. Fazendo birra. Pra quê? Pra manipular os pais? Isso não existe. Não. E depois que você descobriu, aí você me contou, né? Não, aí eu lembro na festa do Joaquim, de 4 anos, eu tava grávida da Maria. Ah, e outra coisa, né? É que às vezes a gente vai falando achando que vocês conhecem tudo a gente. Eu faço as festas do Joaquim desde que ele tinha 3 anos. E agora, praticamente, semana que vem, talvez quando esse episódio for ao ar, já aconteceu a festa da Maria. Vai ter a festa da Maria de 1 aninho. Vai. E aí aconteceu tudo isso, a nossa maternidade muito louca, se encontrando aí nessas adversidades aí. Mas você era minha cliente. Sim, Né? Já... efetiva aí. Então, numa das festas do Joaquim, você compartilhou realmente que tava impossível, que tava muito difícil. E aí eu falei pra você, pô, de novo. Aí eu falei pra você, Mário, mas eu já levei ele em uns 3 neuros, ninguém me dá diagnóstico, fala que ele é muito inteligente, que ele é muito esperto, mas que não é nada, né? E aí você falou assim, tenta com a médica que atendeu o Murilo, por favor, implora pra ela antes da bebê nascer. Foi isso que você falou. Porque você falou, depois que o neném nascer, Pamela, vai ficar inviável pra você. Porque tava, nossa, tava Não, difícil. eu te passei o contato, aí você falou, Mari, ela não tem agenda. Eu falei, manda uma mensagem pra ela pro Instagram. Fala que você tá grávida, que a bebê vai nascer, vai atrás disso antes da bebê nascer. Eu ainda fiquei, eu lembro que e a Bruna tava com a gente, ela falou, ai amiga, acho que você pegou pesado. Eu falei, não, amiga, acho que ela precisa ir mesmo. Mas se não fosse você, se não fosse seu vídeo, se não fosse você... Porque assim, ó, eu falava pra todo mundo me achava louca. Não, você tá encontrando pelo em ovo no seu filho. Se não fosse você, se não fosse o diagnóstico do Murilo, eu não teria achado o diagnóstico do Joaquim. E isso é tão legal, porque agora você fala sobre isso. A gente vai chegar, né, a falar nisso. Você teve o diagnóstico, aí você me contou, você falou que não queria contar pra ninguém. Nossa, eu não queria. Falou que iria esconder. E aí eu falei pra você, eu falei, Pã, assim como o Murilo foi chave pra
Pra muitas pessoas. Pra muitas pessoas e pro Joaquim, você também pode ser. Foi. Porque a melhor coisa que a gente tem hoje em dia, no canal que a gente tem, é compartilhar. É informação, né? É informação. Sabe por quê? É a geração deles. É tipo assim, qual é o mundo que eles vão viver? É isso mesmo. Quais pessoas eles vão conviver? Com os filhos dos nossos amigos, por exemplo. Exatamente. Então, assim, que a gente fale pra que a gente nutra a cabeça dessas pessoas, pra que essas pessoas... A gente tava falando isso antes de começar a gravar. Exatamente. Pra que essas pessoas passem bons fluidos pros filhos dela. Pra que venham conviver com pessoas boas entre os nossos filhos. Exatamente. Passei agora. Festa junina do Murilo. Nossa. Um puta preconceito na escola, sabe? Tipo, e foi o que eu falei. Quanto mais cara a escola... Às vezes é pior o nível das pessoas que estão lá dentro. Então, se a gente não conversa diretamente com esses pais, que é o que você tá fazendo hoje, o que eu faço ali no meu Instagram... A gente vai ter mais criança, sim. Porque a criança, ela tem... Não é que ela tem maldade. Ela não tem filtro. Exato. E ela pega muito o que os pais falam, Muito. pensam. E os valores dos pais, né? Exatamente. Tem uma frase que o menino falou. Ele falou assim... mas o Murilo não tem paciência. O Murilo não sabe fazer. O Murilo não aprende. Tipo... Falou que uma isso? criança... Como uma criança falar isso? Não, ele ouviu algum lugar. Com certeza. Aí eu fico pensando isso, né? Tipo, o que tá acontecendo dentro da casa dessas famílias que a pessoa tá falando que o meu filho não aprende, que o meu filho não tem paciência. Ô, Mari, você sabe que você tá me falando isso? E esse final de semana, eu tive contato com os meus primos do interior, né? Que fazia, tipo... Desde que eu casei, eu nunca vi eles. Não vi eles nascendo, não vi nada. Porque eles eram bem do interior mesmo, assim, sabe? E aí, eles foram em casa esses dias, depois a gente passou o final de semana juntos. Porque o Joaquim, ele não se dá bem com criança. Porque é exatamente isso, as crianças não têm paciência pra ele, né? E foi muito louco isso, porque esses meus primos se deram tão bem com o Joaquim, porque eles entendiam ele. Olha E eu falei, prima, o que você faz, né? Ela falou, prima, tem autistas na sala deles e a professora ensinou como lidar com eles. Então, ela já sabe, eles já sabem que eles não vão ter muita paciência, que não vai saber esperar, mas que eles vão lá, estão juntos, vão aprender, vão estar juntos. E, olha, foi um final de semana, assim, incrível, porque eles incluíram o Joaquim na brincadeira. Ai, que legal. Não, foi muito surreal. E eu falei pro Fábio, às vezes pessoa do nosso lado, que tá com a gente... Não tem essa visão, sabe? E eles que, nossa, nunca viram o Joaquim Vieira com tanto amor. Porque é o amor. E tá vendo? O problema... E não é a criança. Não é a de criança, novo. exato. São os pais ou os adultos que estão ali perto dela. Então é isso, a gente tem que falar, né? E aí você ainda não contou, né? Tipo, aquela nossa conversa, você ainda não contou... Você não contou. Você falou que tava fazendo exames no Joaquim. Tinha tirado o Joaquim da escola já nessa época. Não? Eu tirei quando a Maria nasceu. Porque foi assim, ó. O Joaquim ia pra escola, só que ele só ia comigo. Eu tinha que ficar lá com ele. Ele não queria ficar lá. E eu falava, agora eu vou te contar o que aconteceu na escola. O que aconteceu na escola foi o seguinte. Eu troquei ele daquela escola pra uma outra. Porque naquela escola ele vinha com frases assim: mãe, eu sou feio. Eu sou bobo. Eu sou burro. Oh, meu Deus. Falei, nunca falei isso aqui em casa. Essas palavras amaldiçoadas não entram na minha casa. A gente só fala palavras de muita bênção lá. Então, você é lindo, você é forte, você é inteligente. E quando ele veio com isso, ele nunca ouviu isso, nem eu falando com o Fábio, né? Nada. Falei, tá sendo da escola? Com certeza. Era o único lugar que eu não tava com ele. Sim. Então, eu já comecei a ficar com o pé atrás, né? E aí, eu descobri que uma professora da escola botava uma criança que era autista de castigo no banheiro. E essa criança ficava gritando, querendo sair. Meu Deus do céu. E ele também não tinha diagnóstico. E aí, ele chegava todo roxo em casa. E aí, quando essa mãe mandou no grupo, olha, eu tô tirando meu filho da escola, eu fui conversar com ela, porque o Joaquim vinha muito irritado. E ele não me contava o que acontecia. Sim. E ela falou assim, olha, com a psicóloga a gente descobriu que o professor apertava, puxava a mão, botava de castigo, trancava no banheiro. Falei, será que estavam fazendo isso com meu filho também? Na hora eu já tirei da escola. Sim. E aí eu comecei a brincar. Como o Joaquim não falava, não conseguia se comunicar direito comigo ainda, eu comecei a brincar com ele. Então eu falava, vamos brincar de escolinha. Vamos. Aí eu falava, eu sou a professora, você é o aluno. Aí ele saia correndo. Correndo. Eu falei, e aí, o que a professora faz? Aí ele me puxava assim, ó, minha mão, tipo, insinuando as coisas que a professora fazia com ele.
Meu Deus. Colocava de castigo. Tipo, sentava eu numa cadeira de castigo. E eu falei, estão fazendo isso com ele. Aí mandei um textão pra escola, nem me responderam até hoje. Não me responderam. Aí eu troquei ele de escola, que foi a última que ele foi agora. Nossa, uma escola incrível, encantadora, do método que eu gostava, assim, sabe? Uma escola muito boa, assim mesmo. Contato com a natureza, valores legais, então eu coloquei ele lá. Da escola em si, não tenho o que falar. Só que começou a acontecer. Ele tinha essas crises e eu perguntava pra professora, e aí, o Joaquim tem essas crises aqui? Não, o Joaquim é meu melhor aluno. Meu Deus. Respeitoso, bonzinho, obediente, quer ajudar nas tarefas. Falei, mas o que acontece? Aí comecei a ver, tava indo dar banho no Joaquim. Toda vez o Joaquim ou tava mordido, ou tava roxo, ou tava com marca de apertão, ou alguém tinha batido nele. Toda vez o Joaquim tinha uma marca no corpo e a escola não me comunicava o que estava acontecendo. Aí eu dei a louca lá na escola. Falei, o que tá acontecendo com meu filho? Ah, porque ele é muito bonzinho, mas os amigos batem nele. Eu falei, e ele tá fazendo o quê? Porque eu sei que meu filho não é flor que se cheire, não. Porque eu quero conversar com ele. Porque eu sou do princípio assim, educação vem de casa, não é a escola que tem que educar. Sim. Se meu filho tá batendo, se meu filho tá fazendo alguma coisa, quem tem que conversar sou eu, né? Pra entender o que tá acontecendo. Pamela, o Joaquim não faz nada, ele é muito bonzinho mesmo. Quem faz são as crianças nele, por ele ser tão bonzinho. E eu falei, ele não se defende? Não se defende. Aí já comecei a achar estranho. Aí eu falei, nossa, né? Aí eu fui na festa junina da escola. Quando eu fui na festa junina, eu vi o Joaquim sozinho, no canto, todas as crianças brincando. E as crianças chamaram ele. Ele, não, quero ficar aqui sozinho. Lá, de boa, assim, batendo o pezinho dele pra esperar a vez deles dançarem. E na dança ele não conseguia acompanhar, né? Mas aí, até aí tudo bem. Eu falei, nossa, o Joaquim não fica muito com as crianças. Aí eu comecei a perceber isso. Todo fim de semestre vinha um livro do Joaquim. E lá no livro do Joaquim tava escrito assim, Joaquim foi o primeiro que começou a escrever na sala, tal, já sabe escrever o nome dele. Mas a gente percebe que ele prefere brincar sozinho do que brincar com os amigos. Aí já me acendeu um alerta. Eu falei, opa, brincar sozinho? Aí a gente via os primos, saía com criança. Ele nunca gostava de brincar, sempre quis brincar sozinho. Surtava, assim, às vezes, sabe? Em shopping, lugar que tava cheio, ele sempre tinha crise. Eu lembro do sol, assim, quando vinha no olho dele, ele já gritar que o sol tava ardendo o olho dele. Ele não gostava de usar roupa. Sabe? Algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Eu vi o teu vídeo lá também, né? Já comecei a ligar os pontos. Quando eu engravidei da Maria também, ele teve muita crise, falando, eu nunca te pedi um filho. Surtou, porque era algo que tava fora do controle dele. E aí eu falei, não, né? E aí nessa época eu ia com ele até a escola e ficava lá. Porque ele não me largava. E ele ficava, tipo, no máximo 2 horas e já queria voltar. Ele não ficava na escola. Mas era uma escola muito boa. Muito boa mesmo. E aí, quando a Maria nasceu, começou a ficar muito inviável eu ficar indo lá com ele. Eu ia com ela recém-nascida no carro. Caramba. Dava de mamar pra ela. A tia Neuza segurava a Maria no carro. E eu ia com ele pra escola e ele não me largava. Caramba. Ele não me largava, gente. E eu falei, Fábio, vamos trocar ele de escola. Aí o Fábio falou, vamos trocar ele de escola. Só que aí a gente começou a ver. Falou, vai trocar ele de escola? Vai ser uma nova mudança. Vai ser difícil, vamos continuar ele aqui. Continuamos. Só que aí a gente tava fazendo uma avaliação com uma neuropsicóloga. Era uma avaliação que eu tava fazendo desde a minha gravidez. E o resultado ainda não tinha saído, porque foram vários testes. Não foi só do autismo, foi pra TOD, TDAH, vários, sabe? E eu me lembro que com 1 mês da Maria Luísa, e eu falei pra psicóloga, ela falou assim, a gente precisa conversar, preciso te entregar a devolutiva. Aí eu falei, eu não consigo falar com você agora, você pode me mandar por aqui mesmo? Eu lembro que foi por mensagem, ela falou, deu autismo mesmo. Eu falei, não. Sabe, eu já sabia que podia ser, mas eu não sabia que ia acontecer comigo, sabe, com ele. E aí eu comecei a entender muito ele, mas eu também comecei a ficar muito revoltada, sabe? Eu comecei a me culpar, começar a querer achar justificativa, por que ele é assim, o que eu fiz de errado. Eu lembro que eu dei uma pirada, assim, sabe? E foi aí que seu relacionamento deu uma conturbada. Porque eu entrei numa depressão. Eu lembro que nesse dia eu fui pra igreja
E aí, nesse dia, a pastora tava falando sobre as mudanças da nossa vida. Eu lembro que a minha pastora, né, ela adotou 2 crianças. E eu lembro que nesse dia ela falou exatamente assim: vocês acham que eu sonhei em adotar 2 crianças no meu sonho lá da infância? Claro que não. Mas foram essas crianças que Deus me mandou pra quê? Pra eu inspirar outras pessoas a adotarem também. Eu falei, nossa, que forte isso. Então, tipo, não é que eu escolhi ter um filho autista, mas talvez Deus tenha me mandado um filho autista pra outras mães terem mais paciência, mais amor, mais cuidado, porque eles também não escolheram ter a condição que eles têm. Sim. E eu sei que é difícil, sabe? Ainda mais quando é um grau, assim, que é mais agressivo, né? Como o Joaquim era. Então, é complicado mesmo. E aí, eu me lembro de contar pro Fábio. O Fábio falou assim, isso não muda nada pra mim. Eu vou amar do mesmo jeito. Pra mim, agora, as coisas vão ser melhores. Eu lembro de eu chorando. E o Fábio falou assim, por que você tá chorando? Você tem que ficar feliz, porque agora a gente vai saber o que fazer. A gente passou 4 anos sem saber o que fazer com o nosso filho, sem entender ele. Agora a gente vai conseguir entender, amor, não chora, né? E eu falei, é verdade, você tem razão. Mas aí eu fui. E eu olhava assim pro Joaquim, eu juro, eu chorava. E eu falava, gente, por que Deus fez isso? Por que Deus? Eu me questionei muito, assim, sabe? E aí, eu falei, agora eu vou lá na escola falar pra escola que o Joaquim é autista. A escola falou, não é. Que bom. Falei, não é? Eu falei, tô com laudo. Não, vai em outro profissional. Eu falei, eu já fui. Porque quando eu recebi, eu falei, não, eu vou na médica agora. A médica falou, E a médica me falou exatamente isso. Você sabia, Pamela, que quando o bebê é muito chorão, não dorme, extremamente irritado, e a gente não sabe o que esse bebê tem, a probabilidade dele ser autista já é grande e a gente já começa uma intervenção precoce. Eu nem sabia disso. Sim. E eu falei, nossa, olha, se eu tivesse ido nessa médica, né? Mas enfim, tudo tem um propósito. Mas agora tá sendo completamente diferente, porque você tem as informações, você tem né, a sabedoria que você tem hoje, né? Você passou aí por conturbação no seu casamento, Nossa, que vocês tiveram que ser muito fortes, né? E aí, com esse diagnóstico do Joaquim, com a chegada da Maria Luísa também. Foi tudo junto. E a Maria Luísa, cada mês é um desenvolvimento diferente, é uma mudança nova. Então, antes um bebê que era quietinho, agora começa a chorar, aí não dorme à noite, aí nananã. E pro Joaquim isso foi muito difícil, porque ele era sozinho, não tinha que eu ficar ouvindo choro, ele tinha a minha atenção 100%, e eles têm muita dificuldade mesmo no esperar, né? Sim. Então, eu amamentava ela, ele tirava ela do meu peito, ele quis mamar no meu peito. Caramba. Ele regrediu muito, começou a fazer xixi na roupa, coisa que ele não fazia mais, sabe? E as crises dele começaram a piorar. Num nível, assim, que até copo de vidro ele quebrou na minha cabeça. Meu Deus. Foi muito pesado. E eu lembro que com isso, o Fábio ficava muito nervoso com isso tudo, porque ele não tinha o que ele fazer. Sim. E eu era a única pessoa que tinha muita paciência com ele. Então, nas crises, sempre eu que ia. E ele tinha umas 10 no dia. Eu ficava emocionalmente muito desgastada. E eu não queria nem saber do meu casamento, né? Porque eu tava ali tentando recuperar o tempo perdido, sabe? Aí me falavam, dá remédio. Eu falava, que remédio? Meu filho não vai tomar remédio. Eu tinha muito preconceito com remédio, sabe? E aí, o Fábio... Tadinho, ele pegou e fez assim, amor, eu já não vejo mais felicidade na minha vida. Oh, meu Deus. Ele falou assim, eu tô com você porque eu vou cumprir e honrar com o meu papel de homem. Mas eu não vejo mais felicidade na minha vida. E eu assim, né, já com o olho tremendo. Porque eu falei assim, nossa, eu sei que muitos pais abandonam a família depois do diagnóstico. Porque não aguenta mesmo, é difícil, gente, né? Tem muitas renúncias. E eu falei assim, e eu lembro que foi uma época assim que ele tava sem paciência nenhuma. Com ele mesmo, com o Joaquim, comigo. Ele tava sem paciência, mas não era ele, era o que ele tinha, né? Porque ele entrou num processo de depressão também. E eu lembro de eu passar no psiquiatra e falar, olha, eu tô numa depressão severa. Minha depressão já tá severa, eu vou ter que tomar antidepressivo. E aí ele falou assim, eu não tô, não. E eu via que ele tava. Porque a gente tem um luto depois que a gente tem o diagnóstico do nosso filho, né? A gente idealizou uma criança. Que não foi nada do que... E quando você vê assim, né? Não era nada do que você já esperou algum dia.
E eu lembro que quando eu tirei o Joaquim da escola e coloquei ele em casa, porque ele não ia pra escola mais, quando eu tomei essa decisão, Sim. a minha depressão foi piorando, porque eu sonhava de ver meu filho cantando pra mim na escola, me entregando a flor, sabe? Umas coisas assim que a gente idealiza mesmo. E aí o Fábio passou no psiquiatra e ele também estava com depressão. E era por isso que ele tava daquele jeito comigo. Porque eu também, no meu pior momento, eu também não sou a melhor pessoa do mundo, né? Sim. Então, é o que eu falo, o amor tá aí, né? Na decisão, eu decidi amar ele nos dias difíceis dele. Então, eu ia lá, falava, não, amor, você é forte, você é corajoso, a gente vai enfrentar isso juntos. Eu lembro de acordar, tipo, de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã pra orar. E falar, não, Deus vai melhorar. Porque assim, ó, um homem caído dentro de casa desmorona a casa, sabe? Eu vejo muito assim, nós mulheres, a gente edifica o lar e tal, transforma o lar, a casa em um lar. Mas o homem, ele é a cabeça da casa. Sim. Se ele cai, tudo vai por água abaixo. As terapias que a gente tem que pagar. Sabe? Tantas coisas, assim. E o Fábio sempre foi minha rocha, minha fortaleza, assim. Eu que sempre ficava mal e o Fábio sempre que tava ali do meu lado. Nunca o contrário. Então, eu me vi numa situação que eu precisava ser forte. Tanto pro diagnóstico do Joaquim, tanto pra ajudar o meu marido. E eu não consegui sozinha, né? Então, Deus estava ali comigo o tempo todo. E, gente, é nisso, né? Deus, ele nos renova, ele nos fortalece nesses momentos mesmo. Quando a gente percebe que a gente não é nada. Então, eu orei e tal. E aí, o Fábio foi melhorando. E, nossa, o Fábio ficou bem. Glória a Deus. Ai, eu chorava tanto. Falei, nossa, obrigado, Deus, por isso. Porque a gente só começa a agradecer coisas simples da vida quando a gente vive algo muito ruim. Sim. Né? E aí, tudo bem. Joaquim começou as terapias. Tá evoluindo e foi muito. evoluindo e tal. E eu não queria contar pra ninguém que o Joaquim era autista. Eu fiquei com medo de contar. Eu falei, ninguém precisa saber que meu filho é autista. Ninguém precisa saber. Eu lembro de chorar e falando assim pra Deus. Quando começavam a falar assim pra mim, não, você precisa contar seu testemunho, porque vieram muitas mulheres vindo falar. Você foi uma delas. Outras mulheres vindo falar comigo também, assim, Pamela, sua vida é um testemunho. Sim. Se você não contar essa parte da tua vida, você não vai estar cumprindo o seu papel com Deus, sabe? Porque muitas pessoas vão ver através de você, vão ter paciência através de você. E eu comecei a falar, meu Deus, eu não sou capaz pra isso, né? E aí, eu lembro de um dia chorar muito e falar, Deus, eu sei que você quer isso de mim, mas eu não queria ter que fazer isso. Pra mim é expor muito, sabe? Eu não queria expor essa parte da minha vida, eu queria viver isso bem quietinha, não queria expor, não queria nem que meu filho fosse autista. Falei isso assim pra Deus, fui bem sincera. E aí, Deus começou a me mostrar um caminho totalmente diferente, sabe? Assim, de mães que realmente estavam precisando de colo, de ajuda, que não sabiam o que faziam. E eu contei até esses dias pra uma amiga minha. Eu tinha tudo pra ser a mãe perfeita, Mari. Eu tinha. Eu larguei minha profissão. Eu sou paciente. Eu sou calma. Eu sou bondosa com os meus filhos. Eu sou tudo, né? E eu lembro que quando o autismo veio, me quebrou. Me quebrou, assim, no sentido de, tipo assim, agora você vai ter que estudar tudo de novo. E quebrou meu orgulho. Porque eu percebi que eu era uma mãe orgulhosa, assim, sabe? E a gente não pode ter orgulho dentro do nosso coração. Tipo, nossa, eu sou uma mãe muito boa mesmo, sabe? E quando o autismo veio, foi como se Deus falasse assim pra mim, filha, você não sabe de nada. Você não é nada, não. Você entendeu? Então, o autismo, ele veio assim pra me quebrar. Pra me quebrantar, na verdade, sabe? Ser totalmente dependente de Deus em outras áreas da minha vida. Na maternidade, pra ser sincera, porque eu levava a minha vida de mãe, e tipo assim, eu falava assim, eu posso não ser perfeita como profissional, como dona de casa, mas como mãe eu sou. Eu sempre falava isso, assim, ó, porque eu doava o máximo de mim, Sim. apesar de não saber lidar com o Joaquim, mas eu doava o máximo de mim. E aí Deus falando assim pra mim, não é com a força do teu braço, eu vou te ajudar, me entrega a sua maternidade, porque era a única coisa que eu não conseguia entregar pra Deus. E aí, depois do diagnóstico, eu entreguei. E olha, por mais louco que pareça, a minha maternidade começou a ser leve depois do diagnóstico. E depois que eu entreguei a minha maternidade pra Deus. Porque antes era muito pesado. O meu Instagram antes, eu falava sobre maternidade real, mas maternidade real pesada. Se você ver uns posts meu bem lá atrás, era eu chorando com meu filho o tempo todo. Sim. Sabe? Então, tipo, um monte de mãe me criticando. Mas eu falava, gente, é o que eu vivo, né?
Então, E aí a Maria veio pra ser mais um filho aí que vocês queriam. Depois, né, tiveram todas essas crises, ela recém-nascida, mas ela era uma bebê muito tranquila. Eu lembro de você falar isso. Falar, Maria é muito maravilhosa. Gente, parece que eu nem tenho outra bebê em casa. Eu só me preocupo com o Joaquim mesmo. O Joaquim que me dá trabalho. A Maria é maravilhosa. E esse cenário começou a mudar. Maria dormia a noite toda, Mari. Ela dormia, ela só acordava pra mamar às 5 da manhã, voltava a dormir. Dormia. Até 5 meses foi assim. Só que ela era muito boazinha e eu também estranhava. Ela era muito boazinha. Aí o Fábio até falava, não, é que a gente teve um muito, né? Então a Maria, amor, deve ser normal. Ele falava. Vamos ver, né? Foi indo. Deu 5 meses, a Maria começou em algumas regressões. Primeiro começou a regressão de sono. Né? 5 meses ela passou a não dormir mais. Ela começou a acordar, tipo, do nada, 7 vezes à noite. Um bebê que dormia a noite toda. Meu Deus. Aí começou a introdução alimentar. Ela não queria comer nada. E textura que ela colocava a mão, ela chegava até a vomitar. De nojo da textura. Então, tipo, banana, não aceitava. Se a gente colocasse banana na boca dela, ela vomitava. Só de pegar na banana, ela tinha muito nojo. Eu sempre levei ela nessas aulinhas de música e tal. E ela ficava totalmente apática. Então, ela ficava assim, na aula de música. Falei, eita. E eu via todos os bebês, tipo, batendo palma, dançando e tal. Mas tudo bem, né? Aí a Maria começou a bater palma. Começou a falar, papá, mamãe. Eu, falou! Né? Tô me livrando do diagnóstico, porque já tá falando. Então tava, tipo, coisa da minha cabeça, né? Às vezes era bebê boazinha mesmo e agora tá evoluindo. Daqui a pouco, Maria fez 9 meses e meio, quase 10. Parou de falar tudo, parou de bater palma, parou de dar tchau, parou de mandar beijo, parou tudo. Tudo que ela fazia antes, ela parou. Parou, completamente. Eu falei, ela não tá mais me chamando, Fábio. Fábio, ela não olha mais quando a gente chama ela pelo nome. Não, coisa da sua cabeça. Eu falei, olha então. Ela ficou um bebê silencioso, ela nem balbuciava, ela não falava, ela não fazia nada. Devagar. Se eu colocasse ela num lugar ali, ela ficava, ela não explorava. E eu comecei a achar estranho. Aí eu entrei. Só que aí, como a gente já tem, né, um olhar. Feeling já tá apurado. Então, alteração sensorial, alteração de sono, não se comunica, apontar também, não apontava. Não tá se comunicando nem verbalmente, não verbalmente. Muito boazinha. Aí já comecei a falar apática em alguns momentos. E ela começou a bater a cabeça. Não sei se eu te mostrei o vídeo. Não. Ela começou a bater muito cabeça no chão. Caramba. Movimentos estereotipados ela tem. Então ela já tem a mão e o pé lá, que ela tem os movimentos estereotipados. Ou quando ela tá triste, ou quando ela tá muito feliz. Irritada, né? Morde, me morde, se morde, morde qualquer pessoa. Oh, meu Deus. Então comecei a achar coisas assim, muito além. Porque o Joaquim, ele não era desse jeito. Ele só era muito irritado e tal, mas ele não tinha essas características que são do autismo. Sim. E aí eu já mandei mensagem pra neuro. Aí a neuro falou, Pamela, não tem como a gente fechar um diagnóstico. Ela não tem nem um ano ainda, mas ela teve uma poda neural. Sim. E o bom é que você consegue já desde agora, né? Porque como você viu regressão, a poda neural, etc., você já começou. Eu sei que você já começou as terapias com a Maria e tal. E assim, vamos supor que lá na frente não seja. Que bom. Que bom. Não perdeu nada na vida fazendo terapia, né? Exatamente. E se for... contrário. Você já começou. Já começamos. A gente não gosta de perder tempo, né? Exatamente. Todo mundo me pergunta isso. Ai, Mari, você tá tentando engravidar, mas você não tem medo de ser autista? Eu falo, gente, se for, eu já tô na terapia mesmo, vai 2. Em vez de 1, vai 2. Não tem. É exatamente isso mesmo, assim. E você não sabia, antes de engravidar, você não sabia do Joaquim. Você acha que se você soubesse que o Joaquim era autista, você teria escolhido engravidar de novo? Olha que pergunta, né? Eu acho que eu não teria. Sério? Mas por ser humano, sabe? Assim, por tipo falar, nossa, é muito caro as terapias. Sim. A gente gasta mais de 20 mil em terapia. A minha dedicação 100% a ele. Tirei ele da escola, eu faço homeschooling com ele, eu sou a professora dele, eu educo ele, eu tô ali o tempo todo com ele. É uma demanda, e eu não consigo delegar meus filhos pra outra pessoa. Se eu conseguisse... Mas com a maternidade, eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Mas eu quero ser perfeita, sabe? Nesse assunto. Eu ia te perguntar isso, sobre o homeschooling. Se você contrata um profissional ou se você que estuda pra educar eles.
E se você tem a pretensão de colocar eles na escola ou não, você vai Eu seguir estudo. O homeschooling é assim, né? Os pais estudam e educam os filhos em casa. Uhum. Então, ensina a matéria dele. Então, eu tenho que saber exatamente o que é da idade dele pra ele aprender agora. Agora a gente tá na alfabetização com ele, O que ele né? estaria tendo na escola, por exemplo, você estuda, aprende pra desenvolver aquilo nele. Mas a gente tem tutoria com profissional, legal. enfim. Como o Joaquim é uma criança atípica, autista, eu acabo contratando uma outra profissional pra me ajudar, porque ele não aprende igual as outras crianças. Sim. É um jeito diferente, é bem mais difícil mesmo. Eu não conheço muitas mães atípicas que fazem o homeschooling, porque é mais difícil mesmo. Eu conheço muitas mães que fazem o homeschooling, mas não são atípicas. Eu lembro de quando eu comecei o homeschooling com o Joaquim, eu vi essa diferença na raça, assim mesmo, vendo mesmo, porque a gente vai em um lugar de sexta-feira, onde a tutora ensina a matéria pra nós mães e as crianças estão juntos. E o Joaquim, ele tinha várias crises dentro de sala, ele não prestava atenção, ele saía correndo e eu indo lá atrás dele, eu chorava. Foi nesse momento que um dia eu perguntei assim, o que vai ser do futuro do meu filho? Porque ele não suporta barulho. Ele não suporta, assim. Na escola era sofrimento ali na escola. Eu fiquei lá um dia na escola com ele, nessa última que a gente... Foi aí que eu decidi tirar. Eu passei um dia lá inteiro com ele. E ele, mãe, esse barulho, um monte de criança falando, dói meu ouvido. Aí a gente saía. Aí trocou a professora, né, do ano passado pra esse ano. E aí a professora falava assim, e agora, o que eu faço? Falei, como assim, o que você faz? Você não sabe? Porque eu também não sei. Acabei de descobrir que ele é autista, né? Aí eu ia lá, conversava com ele. Ele odiou a professora. Ele falou, manda essa professora embora daqui. Ela fica me olhando. Nossa. E ele achava que todo mundo da sala olhava pra ele. Todo mundo fica me olhando, olha isso, mãe. Aí ele brincava lá, tava construindo, que ele ama construir. Aí vinha um amigo e destruía tudo. Ou queria brincar junto. E acabava destruindo. Sim. E pra ele aquilo... era um sofrimento fatal. Desregulava total. Eu falei assim, Fábio, o Joaquim não vai aprender nada na escola. Eu vou ter que me capacitar. Foi aí que eu decidi largar outra parte do meu trabalho. Eu falei, eu vou ter que me capacitar pra ensinar ele. Porque eu tinha uma loja de roupa, não sei se você lembra. Que era o meu sonho. E eu tinha essa loja de roupa. E eu falei, a gente vai ter que fechar a loja. A gente vai ter que fechar a loja. Eu não consigo fazer um monte de coisa. Eu não consigo. Até publi, assim, eu dei uma boa... segurada, né? Não, eu dei porque eu falei, a gente não vai conseguir isso, entendeu? E aí é desse jeito. Os pais aprendem e vão passando as coisas pros filhos. Mas também tem a opção de você contratar uma professora. Mas a matéria do homeschooling é muito mais completa do que a escola normal. Tipo, o Joaquim tá aprendendo sobre a descoberta do Brasil. Ai, que legal. E ele já sabe, tá aprendendo, tipo, sobre estados e capitais do Brasil. Tá aprendendo sobre o corpo humano. Eu já vi uma matéria sobre o homeschooling que era exatamente que sabe aquelas coisas que a gente tem quando a gente é jovem? Tipo, pra que eu vou aprender Bhaskara? E eu já ouvi falando que o homeschooling, eles oferecem exatamente aquilo que a criança vai precisar. Exato. Porque realmente já é mais limitado. Não precisa ficar enchendo linguiça, porque às vezes na escola você fica enchendo linguiça. Não precisa, porque você vai ter realmente o tempo de estudo diminuído ali. Então vai aprender exatamente o que precisa. Né? Por exemplo, o descobrimento do Brasil. A gente deve ver isso só na segunda, terceira série. Eu nem sei em que série. Mas é bem lá pra frente. Mas o Joaquim já sabe. Você pergunta tudo pra ele, ele sabe. Ele é inteligente, mas na escola Desregula. ele não conseguia por causa que era muita informação, muito barulho. E a maternidade, ela requer renúncias, assim, né? E eu sinto que foi um chamado de Deus, assim, pra mim. Foi um chamado. Com certeza. Porque ele na escola, ele ia surtar. Ele ia surtar. E assim, muita gente deve te criticar. Todo mundo me critica. Eu não conheço ninguém que me apoia. Bora me apoiar. Cadê as mães homeschooling aqui? Cadê as mães homeschooling? Não, mas muita gente me critica. Eu acho que quem te critica é porque não conhece esse lado, não sabe o que é. Nunca viveu Então acha isso. assim, homeschooling, preguiçosa, não quer mandar o filho pra escola. E muito pelo contrário, a gente estuda o tempo todo. Porque o homeschooling não é assim, vamos abrir o material e agora a gente vai estudar. É o tempo inteiro. Então, por exemplo, o Joaquim... A gente vai no mercado. Eu falo, e aí, Joaquim, o que tá escrito aqui? Qual é essa letra? Quem acha a letra P? É o tempo todo. É a gente no mercado, é quando a gente faz a feira. Conta quantas frutas tem na mesa. A gente brinca de lanchonete e ele me paga. E é tudo por meio de brincadeiras também, assim. Tem algumas mães que realmente abrem o livro e estudam, mas meu filho não aprende assim.
Entendi. Então, cada mãe sabe, né, o jeito também que o filho aprende. E é tudo, o método que eu uso é um método cristão. Então, tudo ele vai aprender por meio do que Deus fez. E é um ponto, assim, muito forte também, porque hoje eu acho que o mundo tá muito perdido. Eu vejo, assim, as coisas e eu falo, meu Deus, sabe? Eu lembro que ele falou assim, mãe, sabia que eu já beijei na boca? Eita! Eu falei, como assim você já beijou na boca, meu filho? Lá na escola, na barraquinha, a professora nem viu. Nossa. Eu e a fulaninha beijamos na boca, porque a gente tava brincando de família. Ai, meu Deus. Então, sabe, assim, coisas que você vai... E tantos abusos, né, que a gente vê por aí. Então, assim, Nossa, eu tenho muito medo dessas coisas. Eu quero ser a maior influenciadora pro meu filho. E se ele estiver na terapia e na escola, eu não vejo ele. Porque ele faz o aba. Então, são várias horas. É 20 horas semanais que ele faz. Sim. E ali nas terapias, né, é um momento ali que eu fico sem ele, mas também tem as ATs que vão em casa, que estão ensinando várias habilidades, assim, pra ele, sabe? Ele faz as terapias na clínica? Na clínica e em casa, nos dois. Ah, legal. E agora, assim, ó, pra gente encerrar, porque, gente, eu ficaria muito, aqui né? mais tempo Nossa, ainda. Quase uma hora, a gente vai finalizar aí. Mas, é uma dica pra pessoa que tá ou em negação, ou tá suspeitando, mas tem medo de ir atrás do diagnóstico. O que você fala pra essas pessoas? Olha, eu vou falar o que eu vivi nesses dias, assim, quando eu recebi o laudo da Maria. Porque eu quase não fui atrás também, porque eu falei, e se for? Né? E eu fiquei com medo. Apesar do primeiro já ser, a chance do segundo ser, e se vira o terceiro, né? Que é a Alice, que o Joaquim pede a Alice toda vez, você vê? Toda vez o Joaquim, ele quer outro bebê, né? Ele fala, mãe, bebê. Me dá uma irmã, Alice, por favor. Falei, se Deus quiser, vai vir. Mas só se ele quiser mesmo. Eu vou falar, quando eu recebi o laudo da Maria, e a Maria tava com um atraso surreal. Eu sabia que ela tava com atraso, mas eu não sabia que era tanto. Então eu fiz a avaliação da Maria com 10 meses. Ela tava com atraso de fala como se ela tivesse 1 mês de vida. Nossa, gente. Ela tava com atraso cognitivo como se ela tivesse 6 meses de vida. Ela tava com vários atrasos global, assim, mesmo fora todos os sinais de autismo. E quando eu peguei aquilo, eu não quis acreditar. E eu paralisei, Mari. Eu peguei aquilo e eu paralisei. Tanto que eu falei, ainda bem que eu vim hoje. Porque há 10 dias atrás, eu tava numa cama, deitada, paralisada. Porque quando você vê que a sua vida mudou o rumo, você paralisa, né? Então, talvez as mães que estão aí na descoberta, né, também possam estar paralisadas. E eu vou falar uma coisa que eu tava falando no carro com meu marido. Quando eu paralisei dessa vez, eu não aceitei essa paralisia. Porque eu falei assim, eu não posso estar assim. Só que eu não conseguia, nada fazia eu mudar, sabe? Até escovar dente, até tomar banho, assim, tava sendo muito difícil pra mim. E aí, eu tava fazendo um devocional. Tem uma passagem na Bíblia que é um paralítico. Que ele não conseguia andar, né? Óbvio. E aí, os amigos dele, pela fé que eles tinham, queria levar ele até Jesus, pra Jesus curar ele. E aí, os amigos desse paralítico foram e levaram ele até Jesus. E pela fé dos amigos dele, Jesus curou ele, né? E o paralítico começou a andar. E eu mandei mensagem para minhas amigas. Eu falei, eu tô paralisada. Eu não consigo sair do lugar. Ora por mim. Me ajude. E foi o que fez a diferença, sabe? Eu ter pessoas do meu lado. Rede de apoio. Mas pessoas, assim, que me apoiam, que entendem o que eu tô passando. Foi uma mãe atípica também, que eu mandei mensagem pra ela. E ela falou, eu tô com você, você tá sendo muito corajosa de expor que você não tá bem. Você foi muito corajosa de ir atrás desse diagnóstico, mesmo sabendo que você ia sofrer. Então, Jesus, ele não é o ponto, sabe assim? Ele é a solução pra tudo. E você ter amigos do seu lado que estão caminhando no mesmo propósito que você, e você não se fechar, não se isolar, não é que é a solução, mas vai te ajudar a você não paralisar. Porque quando o diagnóstico vem, é doído, é sofrido. Mas se você tiver pessoas do seu lado, porque uma coisa eu aprendi, eu sempre me isolei muito. Eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos, não. Eu sou muito difícil de confiar em alguém. É eu e o Fábio pra tudo. E eu vi que sozinha eu não sou nada.
E Deus manda pessoas no nosso caminho, assim como me mandou você, como me mandou de presente outras mães atípicas, sabe? Pra me ajudar nessa jornada. Porque muitas vezes é o que você falou, a família não vai te apoiar, não vai te ajudar, não vai estar ali com você, não vai entender a dor que você tá sentindo. Mas a partir do momento que você tem ali umas pessoas que você pode contar, pede pra orar, a fé dos amigos do paralítico salvaram ele. E muitas vezes o que as pessoas estão precisando é de amigas na mesma função, no mesmo propósito, pra elas não paralisarem. Então, eu acho que é isso mesmo, assim, muito sabe? bonito. Mas é isso mesmo, às vezes algumas pessoas da minha família, até pessoas próximas, falam: ai, Mari, por que você conta tudo no Stories? Por que você conta tudo no Instagram? Por que você fala também? Por que você expõe desse jeito? Eu falo: porque lá, gente, é lá onde eu tenho força, é lá onde me mandam mensagens e textões maravilhosos, que você lê e fala: cara, não é possível que essa pessoa que não me conhece, nunca me viu na frente, tá orando por mim. Né? Eu também tive agora no hospital. Eu orei todo dia por você. Então, eu fiquei com medo. Foi bem pesado, assim. Mas Deus te fortaleceu. Me fortaleceu. Eu acho que tudo que a gente passa é pra isso, pra fortalecer mesmo, né? Então, é por isso que a gente expõe. Porque às vezes a gente está esperando um abraço, um carinho, um beijo de quem a gente conhece, de quem é amigo próximo, e não vem. Então, assim, às vezes a gente expor isso lá no Instagram é pra gente se fortalecer também. Então tem muita gente que fala assim: ai, Mari, não conta, não fala, não coloca. Agora é os negativos, né? Sempre que às vezes aparece um negativo, que hoje de manhã tive um negativo de novo. Aí eu coloco lá, falo: gente, porque todo mundo fica perguntando: Mari, você tá grávida? Você tá grávida? Eu falo: não, gente, negativo. E não é pra, tipo, você se fazer de coitada. Até isso do Murilo e do Joaquim já me falaram: você tá usando isso pra se promover. Você usa o autismo do seu filho pra se promover. Aonde? Falei: gente, pelo amor de Deus. Antes você não tivesse um filho assim, então, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu queria ter um filho assim pra me promover. Imagina. Mas é que só quem passa sabe. Exatamente. E a gente faz isso, às vezes, por ser voz, por ser o nosso propósito, por sentir que é o nosso chamado, e também pra ser acalentada, né? Porque tem tantas milhões de pessoas ali que do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né, orando por você e sendo uma corrente tão forte que eu acho que às vezes você não tem nem de pessoas próximas. Não temos. Você pode ter certeza que não temos. É bem isso mesmo. Olha as suas publicações. Quantas pessoas da sua família comentaram? Tia Neuza e minha mãe, minha avó e minhas irmãs. Quantas pessoas da sua família curtiram, salvaram? Coisas básicas, assim, sabe? Então, como que a gente vai esperar um apoio, uma ajuda? Não dá. Não dá. E então, a gente tem que ser muito forte também, muito forte, porque você compartilhar uma dor é muito difícil. Antes a gente não compartilhasse, ficasse bem quietinha também. Porque as pessoas vêm e atacam também. Exatamente. Antes da gente terminar, eu vou fazer umas perguntas rapidinhas. Meu Deus. Rapidinhas, tem que responder rapidinho. Certo. Vai ser difícil, né? Porque... Mas tenta. Vamos lá. Maior desafio. Não sou boa de resposta rápida. Tenta. É a primeira coisa que apareceu na sua cabeça. Olha, o meu maior desafio, eu acho que até hoje menos, mas até hoje, conciliar a maternidade e o trabalho. Maior alegria. Meus filhos. Uma saudade. Meu avô. Um arrependimento. Não ter conhecido Deus antes. Uma referência de mãe. A minha. Uma conquista. Ter minha família voltada pra Jesus. Um medo. Perder meus filhos. E um sonho? O maior sonho é ver todos meus filhos no céu. E uma frase que você estamparia num outdoor, assim. Pam Boldrini disse isso aqui. Uma frase? A maternidade é um presente de Deus. É mesmo. E agora eu vou te dar um presente pra você sair desfilando a nossa sacola maravilhosa. Dentro tem um copo também. Eu falei, gente, nos podcasts todo mundo dá caneca. Eu vou fazer diferente. Amiga, eu tô chique.
Ai, amei. Você tomar água geladinha, tomar seus sucos, seu chá quentinho também, copo térmico. Obrigada você, amiga. A gente teria muita coisa pra conversar ainda. Marcar um próximo. Tem que fazer próximo. Depois que a gente tiver ou não o diagnóstico da Maria, a gente marca de novo. Se você não conhece a Pan, siga nas redes sociais pra conhecer esse maternar lindo, doce. Quem tá assistindo agora, a gente deve estar assim, ó. Ai, gente, é tão bom ouvir ela falar. Porque é isso, ela é calma, lúcida, muito lúcida e muito presente da palavra de Deus também, pra compartilhar com a gente essa maternidade dela, que é invejável. Obrigada pelo convite. A gente tá marcando desde que a Maria tava na barriga, né? Mas agora deu certo e eu acredito que... Nossa, é verdade, desde quando eu tava grávida. Tem tempo pra tudo e todo tempo é o melhor. Mas nem dava quando eu tava grávida, eu não conseguia andar. Nossa, você não ia conseguir sentar na cadeira. Menina, não conseguia. Tanto que eu falei pro Fábio, se vir um terceiro, eu tenho que ficar fitness antes. Então começa, amiga, porque deve estar perto. No anticoncepcional. Obrigada a você também que chegou até aqui. Obrigada pela audiência. Obrigada pelo... já dá o seu like. Já comenta aqui quem é que você quer ver aqui também nos próximos episódios. E mais uma vez agradecer nossos patrocinadores, a Once Produtora, esse lugar lindo que a gente tá gravando aqui, e a Vista-me com uns looks maravilhosos que vocês adoram ver aí também, né? Então é isso. Um beijo e até o próximo episódio.